Ainda não tá aparecendo, não. Ah, tá. Obrigada. Deixa eu ver aqui agora. Agora foi. Agora foi? Então tá bom. Gente, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade às funções oxigenadas ainda. Elas são muitas e ainda tem mais um pouquinho para ver. Depois a gente vai para as funções nitrogenadas, tá bom? Então vamos lá. O ácido, a gente vai falar sobre ácido carboxílico e éster. O que eles, né? A gente vai ver só esses dois hoje, né? A gente já viu um bocado. Mas o que eles têm em comum, né? Eles têm essa região aqui. Nem vou. Ó, eles têm essa região aqui em comum. Depois a gente vai ver a diferença entre eles, tá? Então a gente vai ver aqui, primeira coisa que a gente vai ver, qual é o grupo funcional do ácido carboxílico. A gente chama de carboxila. Por quê? Aqui é uma carbonila. Deixa eu até mudar aqui logo. Carbonila mais uma hidroxila. Então a gente tem aqui, botei até aqui nas cores para vocês saberem, né? Tipo assim, da carbonila, né? C dupla O, que a gente já viu. A hidroxila, tipo, é o OH. Então a gente tem no mesmo carbono, né? A dupla O, OH, tá? Então esse grupo aqui todo é a carboxila, tá bom? Então a gente tem aqui. Eu queria mostrar para vocês aquela parte das representações, porque tem vários tipos de representação e a gente tem que saber qual que se identifica com o ácido carboxílico. Primeira coisa, né? Aqui a gente tem um ácido carboxílico de dois carbonos. Ó, esse amarelinho aqui, acho que está dando para vocês verem, é a parte da carboxila. Então a gente tem aqui. Aqui a gente vai precisar saber agora da nomenclatura, né? Mas é o ácido etanóico, tá vendo? Aqui ele tá de fórmula estrutural condensada e aqui a gente tem em bastão, né? Em linha. Olha a diferença, né? Aqui a gente praticamente a gente esquece às vezes que aqui tem um carbono, né? Então aqui a gente tem dois carbonos. Então, eram essas duas aqui diferenças. Só que aqui a gente tem aquele caso que, gente, é muito comum. E a gente tem que saber como se apresenta, né? Que COOH quer dizer ácido carboxílico. Então, esse aqui, ó, tanto aqui na fórmula estrutural quanto no bastão em linha, a gente tá vendo essa mesma representação. Aqui, né, da mesma forma, e aqui isso aqui também significa ácido carboxílico. Então a gente pode ter tanto essa quanto essa e essa, sabe? Então, assim, e essa aqui que seria a forma estrutural, tipo, né? Então, a gente tem que saber isso. E aqui todas representam a mesma coisa, que é o ácido propanóico. A gente vai ver mais para frente. Eu queria que vocês identificassem aqui. Essas moléculas, elas são um ácido carboxílico, a partir do que eu falei? Vocês podem me responder aí, por favor? Alguém? Bora, gente. Qual é a condição para ser um ácido carboxílico? Ó, e aqui já tem a cola, né? Esse aqui reproduz a mesma coisa que esse aqui? Que esse Amiga, grupo? Oi? carboxila, ele tem que terminar com. Tem que ter aquela fórmula ali mesmo, tipo C, o oxigênio e o oxigênio com hidroxila. Isso aqui. Gente, minha voz tá melhor agora para vocês? Tá normal. Ah, tá. Então tá bom. Não, é porque tava super baixo aqui para mim, o volume. Então, aqui tem essa estrutura?
Se eu não me engano, aquela parte ali, ó, da de que essa aí, sino. Ah, essa aqui. É, Mas ela tem o OH aqui também nesse carbono? Não, né? não. Ela tem carbono, tem não? Tem. Mas tá vendo aqui, ó. Deixa eu. A hidroxila e a carbonila, elas estão separadas por um carbono, ó. Então, a gente está vendo aqui, ó, aqui a hidroxila e a carbonila, certo? Que a gente viu que é uma. Aqui é a carbonila. A gente viu que a junção desses forma carboxila. Só que aqui a gente tem um carbono no meio, então isso não caracteriza um ácido carboxílico. Aqui a gente também tem um carbono no meio, a gente tem a hidroxila e uma carbonila, tá? Então, aqui que a gente tem aqui? Quais são essas funções? Carbonila entre carbonos é o quê? A gente pode ter o quê? Aldeído e cetona. Qual é o entre carbonos? Não tô lembrando. Então, é cetona, né? Cetona é entre carbonos, aqui entre dois carbonos. Lembra da acetona, né, na propanona, que é a menor, né? Que seria só essa região aqui. E aqui a gente tem um álcool, vocês lembram? Ó, uma hidroxila ligada a um carbono, né, com ligações simples, tá? E aqui a gente tem o quê? Ó, esse aqui é um álcool e esse aqui é um aldeído, porque aqui é como se tivesse um hidrogênio. Tudo bem? Ah, tá. Tá. Entendi. Então, eu botei isso aí para vocês. E agora a gente vai nomear, porque essa aula aqui é bem curtinha, assim, né? Eu não botei muita coisa, não. A nomenclatura de ácido carboxílico, ela é bem diferente, e essa nomenclatura é oficial, tá? Então, a gente vai começar como? A gente tem fixo. Professora, Oi. pode voltar lá rapidinho, só para tirar um print. Ah, tá, pode ir. Obrigada. Nada. Conseguiu tirar, né? Sim, sim. Tá certo. Aqui a gente vai ter a palavra fixo, ácido, tá? Então a gente também tem aqui, né? E o que que a gente tem? Lembra daquele jeito, né, de nomear tudo direitinho? Tipo, cadeia principal, o intermediário, se é ligação simples, vai ser an e tal. E o sufixo dessa função do ácido carboxílico é oico, tá? Então a gente vai ver aqui. A gente só tem um carbono, que é esse aqui, certo? Então a gente tem a carboxila aqui, tá? Vocês conseguem ver isso nesse exemplo? E aí a gente vai ter aqui ácido, ó, fixo, um carbono emete. Só tem ligações simples, né? Tipo assim, não tem outro carbono, então só tem ligação aqui com o hidrogênio. Então é ânon e oico do sufixo dele mesmo, da própria função, tá bom? Então é o ácido metanóico. Tudo bem? Vocês conseguiram pegar? Deixa eu fazer os outros exemplos aqui. Aí qualquer coisa vocês vão me falando, gente. Esse aqui, a gente tem quantos carbonos? Duas? Dois. Isso. Então a gente vai nomear como? Étil? Isso, et. Mas a gente vai ter o que antes? Ó, Tem o nome de ácido antes? isso, a gente vai ter o ácido antes.
Eu não vou botar escrever, não, mas aqui também o quê? Só tem ligações simples, então vai ser qual o intermediário? Né? Aqui se repete. Porque é ligação simples, e aqui, óico, certo? Vocês entenderam? Ó, acho que vai ficar exatamente aqui. Aqui. Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Professora, Oi, pode falar. nesse primeiro exemplo aí, eu fiquei em dúvida em uma coisa. Ah, No caso, ficou an, né? Mas só é an, porque eu vi a dupla com oxigênio, carbono com oxigênio. Essa ligação é só entre carbonos, porque no caso é Só carbono entre e oxigênio, né? Isso, é só entre carbonos mesmo. Porque esse aqui é o nosso grupo funcional, tá? Mas no caso, no primeiro exemplo, não tem outro carbono aí. Pelo menos eu não consigo enxergar. Não tem outro carbono, por isso, assim, só tem ligação simples no sentido, tipo assim, o que sobrou foi só essa ligação aqui com hidrogênio, mas só pode ser ligação simples, entendeu? Não tem. Quando não tem nenhum, ou quando tem um, que coloca an, né? Isso. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Qualquer dúvida, gente, vocês podem falar. Aí aqui você entendeu essa segunda parte? Que é aqui, tá vendo a ligação simples, ó, é entre esse, né, que é um carbono, e aqui também, tá bom? Então aqui a gente tem o quê? A gente tem 3 carbonos. Então vai ser como o nome da. Professora, desculpa te atrapalhar, mas tem gente pedindo para aceitar para entrar. Ué, mas não tá aqui não. Não fez barulho não. Pra mim. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Agora abriu pra mim. Valeu. Obrigada. Então tá certo, né? Então, gente, vou continuar aqui. Obrigada. Aí a gente vai ter aqui. A gente vai ter aqui. Vocês vão falar para mim. 3 carbonos, a gente vai ter qual ácido carboxílico? Pro, Prop, prop. O tipo de ligação vai ser qual? an, Isso. Propan. E aí, propanoico. propanoico. Ácido propanoico, tá? Não pode esquecer do ácido. Então, a gente vai ver aqui, deixa eu só botar dessa outra pessoa aqui. A gente vai botar. Gente, não vou aceitar mais ninguém, não. Tá bem tarde. Deixa eu te falar. Agora a gente vai ver alguns outros casos, né? A gente vai ver aqui. Aqui a gente tem ainda 4. Tem 4. Isso, 4 carbonos. Então vai ser com Put, but, isso aí. Ligações simples, né? Então é certo? certo. Então, aí F tem que botar ácido também antes? Sempre. Por que é ácido? Porque a gente tem aqui o grupo funcional de ácido carboxílico, entendeu? Eu sei que é muita função, mas aí, tipo assim, a gente vai ter que fazer algum dia a gente vai ter que fazer uns exercícios juntos, gente, porque é bastante coisa, né? Bastante função, pelo menos para a gente fazer uma revisão legal, tá? Mas assim, você entendeu? É por causa do grupo funcional aqui de ácido carboxílico, que é o que a gente está vendo hoje. Então, é ácido butanóico. Sim. Agora, a gente vai ter aqui quantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, a gente vai ter. Qual o nome desse aí? X.
Isso. Só que a gente tem um fator. Eu não ia permitir ninguém, mas eu não consigo. O que que acontece aqui? A gente tem. O que diferencia do que a gente estava vendo antes? O que tem de diferente aí? Tá nas extremidades. Oi? A gente tem só um grupo funcional? Não, tem dois. Tem dois. Isso. E como que a gente resolve isso na nomenclatura? De. Isso, a gente bota um prefixo, né? Tipo assim, de quantidade. No caso aqui são dois, né? Então a gente vai ter hexa, aqui só ligações simples, an, dioico, tá? Então aqui a gente vai ficar hexa de 6, an, dioico. Hexanodioico. Mitzi, então, se, por exemplo, uma função era só um an, normal. Aí se tiver duas funções, aí bota um dia. Aí se tiver três. Tri. Ah, sim. Entendi. Só tem que gravar mesmo esse nome mesmo. Oi? Apenas tem que gravar o nome mesmo. Tem uma quantidade. Porque a quantidade aqui é di, tri, tipo como se fosse assim, em tudo, é de metil, se for, tipo assim, quando a gente tem mais de um metil, a gente bota di, tri, entendeu? A gente vai aumentando. Assim. Seja o que for, mas aqui, como é a carboxila, a gente bota na frente do oico, que significa o grupo funcional, tá bom? E esse exemplo aqui é mais complexo um pouquinho. Oi. No caso ali no ácido hexanodióquio, esse aí, não precisa enumerar, porque no caso do ácido carboxílico, né, que é o C-OH, ele tem que ficar na extremidade, não é? Então, por isso que não precisa enumerar. Exatamente. Ótimo, Edwander, porque não dá, por exemplo, aqui, se a gente tem uma dupla O aqui e a gente tem o OH, não dá para ele ser intermediário, né? Tipo assim, não dá para ele estar no meio da molécula, porque o carbono só pode fazer mais uma ligação, né? De 4. Então, só pode ser, ele também, qual função que a gente viu que é terminal, né? Vamos dizer assim, nas extremidades, aldeído, ácido carboxílico. Então, assim, as outras, elas podem estar em outras posições, dependendo do número de carbonos, tá? Então, esse aqui a gente não precisa numerar mesmo, tá bom? Isso mesmo, tá certinho. Esse aqui, gente, ó, qual vai ser a cadeia principal? Essa molécula aqui, eu montei, por isso que ela não tá tão bonitona assim, mas, ó, então a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual o caminho? Esse reto ou esse de azul aqui? Que vou botar. Esse aqui. Qual que vocês acham que vai ser? O vermelho ou o azul? Que vai ser minha cadeia principal. O vermelho não? Mas por quê? Se ele tem menor número de carbonos. Esse aqui tem 7. Porque é melhor ter uma dupla no carbono. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 5 do que ter uma ramificação no carbono 1, 2, 3, 4? Isso, é porque você falou certo, mas assim, é porque a insaturação ela tem prioridade, ela tem que estar, tipo assim, né? É certinho isso que você falou, mas assim, não é da posição, né? Em relação à posição, mas é em relação que
se eu tenho mais saturação, eu tenho que dar prioridade para ela estar na cadeia principal. Ela é melhor do que ter uma ramificação. É porque eu aprendi nisso de, é melhor ter isso em tal do que isso em tal. É, isso. Aí, então, por isso que é vermelho, mas tá. Oi. E no caso do anel benzênico? Então, porque aqui ele não é, ele é considerado ramificação mesmo. Por quê? A gente teria que 6 carbonos aqui, né? Mas aqui a gente já teria um ciclo. O que poderia ser? Uma cadeia mista, né? Tipo assim, aqui. Mas não. A gente desconsidera isso. A gente só vai considerar no momento. Nem que no momento, é porque aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tipo assim, é como se eu tiver que fazer dela principal, eu vou ter que contar ela direto. Mas assim ela vai ser menor do que se a gente contar, tipo, 7, entendeu? Porque aqui vai dar 6, são 6 carbonos. Então, quando vocês verem um anel aromático assim, geralmente, eu acho que 99% dos casos ele vai ser uma ramificação, a não ser assim, que às vezes até quando só tem um carbono do lado dele e tem um grupo funcional, a gente já até viu isso, tipo uma hidroxila, alguma coisa assim, a cadeia principal é só um carbono, né, que está fora do anel benzênico. Eu não sei se eu te expliquei bem, mas aí eu posso tentar formular melhor uma outra vez, tá? Você entendeu? Bem, Assim, eu entendi. então vamos lá, gente. Deixa eu olhar aqui a hora. A gente vai ver aqui. Então, a gente tem 7 carbonos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu só vou numerar aquilo que for ficar. Deixa eu. Aqui. 1, 3, 4, 5, tá? Então, a gente só tem grupo funcional, ramificação nessas posições, em saturação também. Então, vocês vão me falar aqui, desculpa, o que é cada um, tá? Por quê? Eu quero ver se vocês estão sabendo aí. Ó, esse aqui é o quê? Qual é o nome dessa ramificação? E esse aqui? Ó, esse aqui, a gente tem um carbono aqui e a gente tem um anel aromático. Quando a gente tem o carbono aqui, antes de ter a ligação com a cadeia principal, a gente tem o quê? Benzil ou fenil, gente? Vocês lembram disso? Quando é direto é qual? Então, vamos lá. Fenil? Quando é direto é fenil. E quando tem um carbono aqui? Benzil. Isso, é o benzil, tá? Então, a gente já tem aqui, benzil. Vou botar só B aqui. Esse aqui a gente não viu, então vou perdoar vocês. Mas eu quero. Ele não é comum, então a gente vai ter aqui. A gente tem uma ramificação de 5 carbonos. Lembra que eu falei com vocês que quando a gente vê esse Y assim, geralmente é isopropil, isobutil, tipo assim, quando a gente tem essa coisa na linha, a gente vê isso. E aqui a gente tem esse Y, né, vamos dizer assim, e ainda tem, tipo, mais
mais dois carbonos, né? Então, a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter o isopentil, tá? Então, esse aqui eu nem vou cobrar de vocês. Mas é só para vocês saberem também. Isopentil. De pente de 5, né? E aqui a gente tem um metil e uma insaturação dupla. Então, como que a gente vai ficar aqui? A gente vai ter o ácido, tá? Não se esqueçam, pelo amor de Deus, desse negócio, dessa... A gente precisa dessa palavra aqui, quando for ácido. A gente tem na posição que... Aí a gente vai botar por ordem alfabética. Então, benzil, depois iso, né? Porque o iso, ele conta na ordem alfabética, depois o metil. Então, a gente é 3 benzil, 4 isopentil, 5 metil. A gente tem 7 carbonos. Então, hept, sem o H, 5, que é a posição da insaturação aqui, da dupla, em de dupla, tá? Oico, tá? Só para a gente saber que, Mint, é sempre fácil assim, sempre ligação simples e tal. Não, a gente pode ter inúmeras variações, né? Esses daqui que eu botei são os mais comuns e, assim, que é o básico para vocês saberem. Esse aqui é um pouco mais difícil, só para vocês treinarem, tá bom? A gente chegou na parte de diferenciar ácido carboxílico e éster. Vocês têm alguma dúvida ainda de ácido carboxílico, gente? Bom, senão eu vou continuar aqui. O que a gente tem em ácido carboxílico? A gente tem esse grupo funcional, né? Dupla O, OH no mesmo carbono. Isso é muito importante. Eu já mostrei para vocês por que isso é importante. Então, a gente tem como se fosse o grupo funcional COOH, né? E aqui não, a gente tem o quê? A gente tem uma substituição, né? Como se fosse uma substituição desse hidrogênio por algum radical alquila. O que é um radical alquila? Qualquer coisa, né? Tipo assim, que seja carbono, aí, tipo assim, pode ser um, dois, vários, entendeu? Então, a gente vai ter aqui, a gente não vai ter mais hidrogênio. Então, a gente tem aqui, né? Tá vendo? Aqui a gente tinha hidrogênio, aqui a gente tem o CH3. Precisa ser algum carbono. A cadeia carbônica, ela, né? Tipo assim, continua ali. Então, aí aqui eu já falei, né? Dessa substituição. E o éster, ele é um derivado de ácido carboxílico, né? Então, a gente viu que o ácido carboxílico é derivado de uma carbonila e de uma hidroxila, e ele deriva outras funções. Então, a gente vai incrementando as funções e elas vão dando novas funções, tá? Então, é isso que eu queria falar aqui com vocês. O éster também é bem diferente a nomenclatura. Aí, assim, eu acho que tem várias formas de explicar, né? Mas, assim, esse aqui é uma das formas. Nomenclatura oficial também, gente. Então, aqui a gente vai ter a parte 1. O que seria essa parte 1? É a parte ligada à carbonila, tá vendo? Ó, essa parte vermelhinha aqui. E aí, por que eu tô dizendo, frisando isso? Porque nem sempre vai estar, tipo assim, nessa ordem. Esquerda para direita, tipo, da parte 1 para a parte 2. Então, para vocês não viciarem isso, vocês têm que aprender a origem, tipo assim, dessa parte 1, ou, tipo assim, o que eu preciso nomear primeiro é a parte da carbonila. E a parte 2 é a parte substituída do hidrogênio, né? Se fosse aqui, que está ligado ao oxigênio aqui já. Simples, né? Então, a gente vai ter essa parte 2. E como que isso acontece? A gente vai ter o radical, né, que é o número de carbonos. Então, aqui a gente tem 2 carbonos, né, na parte 1. Então, a gente vai ter et, a gente só tem ligação simples entre carbono. Então,
E a gente vai ter o sufixo de éster, vai ser oato, tá? Então, a gente termina com isso aqui. Etanoato. Aí a gente vai ter o D, né? E aí esse aqui a gente vai tratar como radical. Por aí, essa parte 2 é assim, metila. É como se a gente estivesse com um radical mesmo. Como se fosse. A gente dá. Tipo, essa aqui é a cadeia principal, a gente dá esse nome aqui, e depois a gente. O que sobra, vamos dizer assim, a gente vê com todo o resto como radical. E aqui, como é só um carbono, é metila. Tudo bem? Vamos fazendo exercício aqui para a gente ir se familiarizando, tá? Então, vamos lá. Aqui eu botei tudo explicadinho ainda, mas vamos lá. Essa parte 1 aqui tem 2 carbonos, certo? Então, vai ficar como o nome desse éster? Bora, gente. Então, mas o quê? O que a gente precisa botar aí? A gente precisa botar o tipo de ligação. O? An, an. E agora? O que a gente complementa com o quê? O ato. Isso, etanoato. Agora a segunda parte. A gente vai ter D, e esse radical aqui é de quantos carbonos? Um só, né? Então é qual? Met. Isso. Aqui vai ser metila. Porque a gente. Ah, eu esqueci de falar, né? Vocês sempre me perguntam sobre isso. Assim, de vez em quando tem dúvida sobre isso. Ah, Minty, mas o radical é só metil. Mas a gente vai ter que completar com A, tá? Todos. Então, vai ter que completar, porque senão vai ficar, né, etanoato de metil, etanoato de metila, tá? Então é isso. É o mesmo do passado, né? Agora, esse aqui, gente, ó, vou explicar para vocês. Ó. O que tem de diferente nesse para esse? Não tá ao contrário, não? Isso, exatamente. Tá ao contrário, só virei, né? Tipo assim, rotacionei a molécula. Então, esse aqui vai ser o mesmo nome desse, tá? Mas por que eu fiz isso? Porque eu queria que vocês vissem como que vocês dariam o nome aqui. Aqui eu botei parte 1 e parte 2, mas para vocês não viciarem nessa parte aqui, porque vocês poderiam botar metanoato de etila. Por quê? Vocês poderiam dar da esquerda para a direita. E é isso que vocês não podem fazer. Vocês têm que identificar a parte como se fosse, né, referente ao ácido carboxílico, que seria essa parte aqui principal, e depois o que sobrar, como se fosse a substituição do hidrogênio, dá o nome, tá? Então é por isso que eu quis fazer isso. Então, esse aqui eu já botei o nome, mas assim, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Aqui a gente tem, ó, a parte 1 aqui só um carbono, a parte 2, 2 carbonos. Então vai ficar como? O último carbono é met. Aí a gente começa com met. Isso, mete. Aí é o O de novo? Aham, porque a gente não tem outro carbono, então é an. Aí vai isso, metanoato. De quê? De. Esse aqui é o quê? Tem 2 carbonos. Então, Et.
et, de etila, né? Porque a ramificação é etil e a gente completa com A, tá? Então é isso aí. Então a gente tem o metanoato de etila, tudo bem? A gente vai ver mais exemplo aqui. Esse aqui, gente, ó, não identifiquei mais. Eu quero que vocês me falem a parte 1 e a parte 2 aqui para eu saber se vocês estão entendendo. A parte 1 seria onde termina o CH3? Qual? Tem dois CH3 aqui. Qual parte? Ó, eu vou fazer aqui. Essa aqui é a parte 1 ou essa aqui... Ai, tinha que ter feito de coisa diferente, né? Essa aqui tipo assim, vamos botar aqui. Essa linha e esse triângulo, qual é a parte 1 e qual a parte 2? Eu acho que é a linha. Isso, é a linha, né? Quem estava falando aí, acho que ia falar ao contrário, né? Mas assim, o que acontece? Essa parte aqui, tá vendo? Que está conectado ao duplo O, né? Então, é esse aqui mesmo. Aqui a gente tem 3. Então, vamos identificar todos aqui para vocês verem, ó. A gente tem 3 carbonos aqui. Essa é a parte 1 e essa é a parte 2. Então, Não vai esse ser sempre onde tem mais carbono que vai ligar primeiro? não, ó. Aqui a gente viu que só tem um. Ó. Aqui tinha 2. E aqui tinha 1. Entendeu? Porque eu lembro que era perto da dupla, só que ele tá bem no meio. E eu não entendi por que foi de um lado e não do outro. Não. É porque, olha só. Você tem que ver o quê? É isso que eu tô falando para vocês verem. Ó. Aqui, qual é o carbono que está conectado com dupla O, tipo assim, né? Esse é a parte 1, só que todo o resto antes dele, tipo assim, tudo antes dele também é a parte 1, entendeu? Aí tudo que for, tipo assim, se fosse um ácido carboxílico, não seria hidrogênio aqui? Só que em éster a gente não tem mais hidrogênio, tem uma parte substituída. Então, essa parte aqui é a parte 2. Toda essa substituição, não importa se for 1, 2, 3, infinitos, essa aqui é a parte 2, entendeu? Entendi. Aqui, agora você vai me responder. Essa aqui, ó, essa parte da linha ou essa parte do triângulo aqui é a parte... Qual que é a parte 1 e qual que é a parte 2? A linha? Isso, mas por quê? Você consegue ver que aqui, ó, eu acho mais fácil, né? Mas aí vocês pensam aí do jeito de vocês, que cada um tem um jeito de aprender. Mas eu acho mais fácil pensar que é aonde que tá com, tipo, a carbonila, né? Da carboxila. Então, essa parte aqui. Esse aqui, gente, ó. Esse e esse. A parte 1 quando você circulou primeiro. Esse aqui é o 2, tá? Isso aí, muito bem. E esse aqui? A parte 1 é onde você tá agora. É esse aqui. E esse aqui é a parte 2. Isso aí, muito bem. Aqui. Mítia, pode pensar que na parte 1 é como se fosse assim: tem um carbono ligado na dupla. Um carbono ligado. Eu acho melhor vocês pensarem assim: qual carbono que está ligado à dupla O? Porque esse aqui também está ligado ao oxigênio, só que é um oxigênio simples. Entendeu? Então, geralmente, nunca vai estar do lado do oxigênio separado ali. Eu não entendi. Não, porque tem o lado que é o lado certo e tem o lado que tem o oxigênio bem no meio. Entendeu?
Ah, eu tô falando que não vai para esse lado do. Onde tem um Ozinho, tem dois lados. Aí tem um lado que a dupla tá ligada no O e o outro tá ligado direto no Isso, carbono. Então, sempre o 2 está ligado a esse e sempre o 1 está ligado a esse. Entendeu? Entendi. Mas nunca, então, deve se começar pelo lado do O. Eu imaginei igual ela, assim, nunca deve começar no lado do O também. Entendi. Entendi. Pode ser dessa forma. Só que, tipo assim, como que eu falei, pode estar espelhado, pode estar de trás para frente. Então, aqui, dos que vocês estavam falando, parece que você poderia começar daqui. É por isso que eu não quero que vocês gravem, assim, a ordem. Eu quero que vocês gravem o porquê. Entendeu? Tipo assim, qual, por exemplo, aqui, pelo que vocês estão falando, poderia começar daqui. Porque não começa pelo O, mas na verdade teria que começar daqui, entendeu? Sim. É por isso que eu não queria que vocês pensassem de uma forma tão rígida, mas assim, eu expliquei aqui, aí, tipo assim, a gente vai fazendo. Acho que também já tá quase na hora de. Vamos fazer só mais esse pra gente. Deixa eu botar aqui o nome, ó. Propanoato de metila. Por quê, gente? Eu posso apagar essa parte aqui? Senão vai ficar confuso. Pode. Deixa eu. O que aconteceu aqui? Por que é propanoato? Essa parte um é de 3, né? Então a gente tem isso. Essa primeira parte aqui é de 3. Então, prop, né? O ato de metila. Aqui só tem um carbono. Então, beleza? Aqui a gente tem 3. Então, a gente nomeia sempre a parte um primeiro, depois, como radical, o resto. E aqui a gente vai ter o quê? A gente só tem 2 carbonos, né? Então, a gente vai ter o quê? Essa primeira parte vai ser qual? Etanoato. Etanoato, isso. De quê? Aí a segunda parte tem 3 carbono? É 3? 3. Só que. Fala. Vai ser pró. Propano. Propil, seria propil. Só que, na verdade, quando a gente tem ligado ao segundo carbono do propil, a gente tem o isopropil. Então, a gente vai ter isopropila, tá? Isso aqui, por isso que eu falo do Y, porque aí ele se transforma em iso, né? Tudo que a gente teria o normal, né? Tem 3 carbonos, você falou certinho. Só que não é propano, porque propano é o hidrocarboneto. E aqui a gente está nomeando como radical, como uma ramificação, tá? E isopropila porque está no segundo, né? Como se fosse 2 propil, assim. Então, por isso. Aqui a gente tem 4 carbonos, né? Então é butanoato de etila, porque aqui a gente já tem 2 carbonos, tá? Vocês entenderam isso aí? Sim. E esse aqui, só para a gente fechar a aula, esse aqui é o que vocês falaram. Primeiro vai ser esse aqui. E quando a gente tem um carbono, tipo, depois do anel aromático, a gente tem o quê? O benzil, vamos dizer assim, né? Então a gente tem o benzoato de fenila, porque aqui já está direto, tá? Então a gente tem essa nomenclatura. Ai, não vai dar para fazer os exercícios. Deixa eu fazer a chamada antes que eu esqueça. O que que eu demonstrando que na química tudo é possível?
Gente, mas eu vou mandar, já tá com o gabarito certinho. Não sei, de repente dá até pra gente fazer uma aqui, hein? O que vocês acham? Uma rapidinho. Não tô conseguindo. Acho que foi. O que vocês acham? Posso fazer ou não, gente? Dá pra fazer isso aqui rapidinho com vocês? Tá. Então, vamos rapidinho aqui. Enem, né, 2013. A gente tem aqui a qualidade de óleo de cozinha, compostos principalmente por moléculas de ácido graxo, pode ser medida pelo índice de iodo. Quanto maior o grau de insaturação, maior o grau de insaturação, maior o índice de iodo e melhor a qualidade do óleo. Na figura são apresentados alguns compostos que podem estar presentes em diferentes óleos de cozinha, esses aqui. Dentre os compostos apresentados, os dois que proporcionam melhor qualidade de óleos de cozinha são os tal, tal, tal. Melhor qualidade de óleo, a gente tem maior índice de iodo. E para ter maior índice de iodo, a gente precisa de maior grau de insaturação. Qual aqui a gente tem maior grau de insaturação desses ácidos aqui? E saturação, no caso, seria aquelas linhas que fica grudada no. Sim, mas elas são o quê? Ligações duplas aqui no caso. Sim. São as insaturações. É isso mesmo. Tipo, aqui. Então, aí tá falando faz que tem maiores. Então, no caso, são essas duas aí. Isso, porque aqui só tem uma, né? E os outros não tem nenhuma. Então, a gente teria linolênico e linoleico, tá? Então, seria a letra B. Beleza? Então, Certo. só vou fazer essa aqui mesmo. Nossa, rapidinha essa. Viu? Não, mas eu acho que também é porque eu fui marcando aqui com vocês, né? Porque eu acho que na hora da prova o Enem é muito cansativo. Às vezes nem é que vocês não saibam. O negócio é atenção mesmo, cansaço. Acho que. Versão o branco também, sem querer. Então, mas aí os outros também são de universidades e tem outros do Enem. Aí eu vou deixar para vocês fazerem em casa, tipo assim, né? E vocês poderem fazer. Gente, eu sei que tá difícil para vocês fazerem exercício, mas se vocês puderem tirarem dúvida comigo é mais fácil. Eu estava falando com Camille, eu acho, que minha vida vai se organizar, né? Tipo, a partir de manhã eu vou estar mais tranquila. Aí eu boto para vocês as listas que eu não botei, tá? E aí eu vou tentar me organizar até o final de semana para fazer isso. Então tá bom, gente. Ó, muito obrigada. Até semana que vem. O quê? Agora, às vezes, um mais um na fim da prova é pior que função. Hoje é meu aniversário. Feliz aniversário, professora. Obrigada, gente. Obrigada. É a Alice que falou? Tchauzinho, gente. Até Tchau, semana professora. que vem. Tchau, Annalise. Tchau, professora. Bom resto de aniversário. Obrigada. Isso aí. Tchau, professora. Boa noite. Tchau. Tchau.